Danilo vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra. 20 milhões de euros na negociação. Jogador merece esse tipo de investimento na carreira porque fez muito com a camisa do Verdão e a missão foi mais do que cumprida. Só que a pergunta que fica na cabeça do torcedor do Verdão é o seguinte: e agora? Quem que vai substituir o Danilo? Tem gente no elenco? É hora de atacar o mercado? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar dessa venda do Danilo, da importância que foi pro Palmeiras e também pro próprio jogador, recado importante, da Joma, empresa espanhola de material esportivo da melhor qualidade, com camisas de futebol para engrandecer a sua coleção que dispensa apresentações. Essa aqui, por exemplo, figurinha carimbada, né, da Atalanta, lindíssima, a minha preferida, inclusive, da Joma, mas assim como outras do Villarreal, do Anderlecht da Bélgica, do Hoffenheim da Alemanha, do Retafe da Espanha, tantas outras, seleção da Ucrânia, que você lá no site da Joma, usando o meu cupom FACE20, ou seja, 20% de desconto para você fazer a sua aquisição e, claro, ter uma coleção tão bonita e tão legal como a minha, tá bom? Além também de outros produtos, chuteiras e tênis para jogar futsal, que os caras são super referenciais no mercado, tênis para prática de corrida, para jogar tênis, roupas para você, claro, também treinar. Os caras são muito fora da curva e, obviamente, usando o meu cupom FACE20 lá no site da Joma, 20% de desconto na aquisição de qualquer material dos caras lá no site, tá bom? Joma, estamos juntos e você aproveite, hein? Pois é, pessoal, e o Palmeiras vendeu o volante Danilo, um dos melhores jogadores na história do clube nesta posição, para o Nottingham Forest da Inglaterra, valor total de 20 milhões de euros. O Palmeiras pega uma parte até maior daquilo que ele tinha de direito contratual de 80%, fez o negócio com o Cajazeiras da Bahia, clube que revelou o Danilo e conseguiu aumentar essa fatia em relação ao time formador. O Palmeiras também pega uma parte de futura venda do Danilo, caso ele deixe o Nottingham Forest para um clube de qualquer outra parte do planeta. E lógico que dentro das condições, a situação ficou muito favorável para o clube paulista. Apesar da negociação ter girado em parcelas, o Palmeiras não vai receber esses 20 milhões agora, vai receber ele fatiado nos próximos anos, mas mesmo assim, dentro do que o valor de mercado do Danilo hoje atinge, é um valor bastante justo, haja vista também que o Danilo recentemente teve uma queda de rendimento e claro que isso também conta muito na desvalorização do preço de venda deste jogador. Então, pra gente falar um pouquinho mais do Danilo, já quero que você curta o vídeo aqui no canal do Facincani, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho de notificações se você é inscrito, porque é muito importante para você ficar ligado com todo o conteúdo que eu posto aqui diariamente. E se não é inscrito, claro, se inscreva aqui para você ficar ligado e interagir comigo em relação a todos esses assuntos que a gente aborda ao longo da semana por aqui no canal do Facincani, que tem apoio da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, com as melhores odds do mercado. Campeonato Paulista já começou, portanto, é a sua chance de faturar um troquinho se você é bom de palpite, usando o meu cupom lá Facincani, 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100. Colocou R$100, já volta a 20 automaticamente, assim sucessivamente, para você continuar tendo muito mais chance de lucrar e, claro, também testar se você mesmo bom de palpite, tá bom? Mas sobre o Danilo, eu tenho a dizer o seguinte: um dos melhores jogadores que eu vi nesta posição, olha que eu tenho 38 anos, peguei todos os anos 90, o início dos anos 2000 até agora, essa grande geração do Palmeiras. O Danilo, ele está sim numa prateleira de jogadores muito especiais na história do clube, como Liminha, Valdemar Fiume, Dudu, aquele, né, o Olegário Tolói, tio do Dorival Júnior, grande, lendário, histórico jogador da segunda academia do Palmeiras, também da primeira, evidentemente, foi técnico do Palmeiras e campeão paulista em 76, de César Sampaio, de Amaral, que é muito importante também, apesar do Amaral não ter sido um jogador, digamos, tão refinado, mas jogou muita bola com a camisa do Palmeiras, Flávio Conceição, recentemente agora Felipe Melo, enfim, todos os grandes volantes que passaram pelo Palmeiras. O Danilo se coloca nessa prateleira. 141 jogos, Danilo estreou
em 2020, no jogo contra o RB Bragantino pelo Campeonato Paulista, por isso que ele não venceu aquele Campeonato Paulista de 2020, não estava inserido e inscrito naquele elenco que foi campeão nas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo, onde outros companheiros dele participaram da campanha, como por exemplo o Patrick de Paulo, Gabriel Menino e outras molecadas que estiveram por ali inscritos naquela competição. Danilo de 12 gols com a camisa do Verdão e 6 títulos conquistados. Libertadores em 2020, Copa do Brasil em 2020, Libertadores em 2021, Recopa em 2022, Campeonato Paulista 2022 e o último título, o Campeonato Brasileiro de 2022 também. Ou seja, títulos muito pesados. Se a gente coloca no comparativo com o César Sampaio, que tem 7 títulos com a camisa do Palmeiras, incluindo a primeira Libertadores da qual ele foi capitão da equipe, o Danilo tem títulos até mais pesados que o Sampaio. Né? O Sampaio tem 2 brasileiros, o Danilo tem 1 brasileiro, mas o Danilo tem uma Copa do Brasil que o Sampaio não conquistou. O Danilo tem 2 Libertadores com a camisa do Verdão, Danilo tem essa Recopa, ou seja, são títulos muito mais simbólicos. Claro que por bola, se a gente pegar historicamente, o César Sampaio foi um líder mais importante que o Danilo. Agora, na questão de modernidade como jogador, o Danilo faz funções que o Sampaio nunca fez com a camisa do Palmeiras, por exemplo, né? Então não estou dizendo que o Sampaio é inferior ao Danilo, mas o Danilo é um jogador tão importante que ele conseguiu pegar o César Sampaio e melhorar esse futebol do César Sampaio em funções dentro de campo. O Sampaio era um volante mais defensivo com boa saída de bola. O Danilo é um volante defensivo com boa saída de bola, que pisa na área, que chega para ajudar na armação, por isso que foi pensado para jogar no futebol europeu hoje, que é um cara com esse tipo de característica, e lógico que isso fez uma diferença brutal no desempenho do time do técnico Abel Ferreira. Claro que muita gente vai lembrar, mas o Sampaio também fez gols importantes, aquele gol contra o São Paulo, semifinal do Brasileiro de 93, no Morumbi, que o Sampaio arranca da defesa, faz um puta de um golaço sim, claro que o Sampaio também chegava um pouco à frente, mas muito menos que o Danilo, eram outros tempos, outras características, e por isso que o Danilo é um jogador tão especial que chegou a esse ponto de ser comparado com esses caras, né? Valdemar Fiume, Liminha. O Danilo tem o mesmo número de títulos do Valdemar Fiume, o pai da bola, jogador dos anos 50 e 60 do Palmeiras, que foi um dos grandes referenciais, né? O jogador que catapultou o Palmeiras também naquela época, midiaticamente falando, claro que não com a abrangência de hoje, mas era um Palmeiras que tinha esse tipo de jogador para chamar a atenção de muita gente. Você que teve tio, você que teve avô, pai, que acompanhou essa geração mais velha do Palmeiras, com certeza ouviu falar de Valdemar Fiume, que tem inclusive até um busto dentro do clube do Palmeiras, da sede social, até por tudo que ele fez com a camisa do Palmeiras. Esses caras nunca podem ser esquecidos, e obviamente o Danilo chegou a um nível em que no mesmo número de títulos igualou um cara desse, né? Abaixo do César Sampaio, só abaixo também do Dudu, que tem muitos títulos com a camisa do Palmeiras, são 9, se não me falha a memória, números de títulos do Dudu, Olegário Tolói com a camisa do Verdão, mais a conquista como técnico. Então assim, o Danilo entrou num rol muito especial e pra mim chegou o ciclo dele, né? O fim do ciclo do Danilo. Infelizmente teve um 2022 abaixo daquilo que ele pode jogar. O Danilo é um jogador muito especial, repito, sou muito fã do futebol dele, um dos melhores que eu vi com a camisa do Palmeiras, merece todas as honrarias, todas as lembranças, todas as despedidas. O menino é super especial, bom de cabeça, mas a convocação pra seleção eu tô com o Abel naquele momento quando ele disse que o Danilo foi para a seleção e voltou um pouco diferente, voltou frustrado, voltou abalado. Sim, claro, tudo isso também culpa do técnico Tite. Óbvio que o Danilo também tinha que ter colocado a cabeça no lugar e entender que se não deu certo na seleção, o Palmeiras tem a vida dele, ele também tem a própria vida dele, todo mundo tem que seguir em conjunto, mas que aquela convocação, a não participação em um segundo sequer dentro de campo, com a camisa da seleção às vésperas da Copa do Mundo. Um jogador que era tratado para ser, quem sabe, esse 26º nome de uma lista de Copa, que tinha todo esse moral, não ter sido utilizado por esse tal técnico Tite, brincadeira, né? Enfim, mas isso a gente sabe que são outros 500, ficou para trás, mas desvalorizou um pouquinho do futebol do Danilo, porque se ele entra em campo com a camisa da seleção, o preço já é outro. A gente sabe que é assim que funciona. Se terminar essa temporada até jogando mais, o preço seria ainda maior. Então os 20 milhões de euros, pra mim, fica de bom tamanho. A questão toda que me pega é essa negociação tão fatiada. Palmeiras recebe 8 milhões agora, 2 milhões agora de entrada, mais 8 milhões em outubro, depois mais 8 milhões em 2024 e fecha com mais 2 milhões
em 2025. Uma fatia que eu acho que, até por se tratar de um clube de Premier League, um clube que gastou bastante, mas foi também, explicando a todo mundo, o esquema que o Nottingham Forest conseguiu para fazer o pagamento, porque eles quase que extrapolaram o fair play da FIFA nessa retomada da segunda para a primeira divisão na Inglaterra. Um clube tem um limite para gastar, eles gastaram quase que todo esse teto, então eles tinham que fazer esse tipo de investimento agora. Esse aporte de 2 milhões de entrada, que é o que eles podiam dar. Depois, no final do ano, já virando a outra temporada, que muda também o sistema financeiro de análise, eles podem dar mais 8 milhões. Aí depois se garantem na próxima temporada com 8 milhões e por fim 2025. Por mais que pareça uma maluquice isso, e eu também concordo, como é que pode, né? Você vender um jogador tão especial, tão fatiado assim nas parcelas, mas tem uma explicação, tem um contexto. Não adianta a gente ficar aqui choramingando, mas como pode, tal. Tem coisas que acontecem também por causa de legislação, ainda mais na Inglaterra. E o Danilo é um cara que tem tudo para se dar muito bem por lá, inclusive para sair do Nottingham Forest o mais rápido possível e ser revendido por um clube por um valor muito maior, e o Palmeiras até barganhar um belo de um preço daqui nos próximos anos com essa revenda do Danilo. Então um jogador que agora abre uma grande lacuna no meio campo, o Palmeiras sim vai atacar o mercado. O nome que eu tenho é do Matheus Henrique. Palmeiras vai conversar de novo com o jogador, com o staff do Matheus Henrique, para bolar uma proposta decente ao Sassuolo da Itália, que já se mostrou um pouco reticente antes dessa segunda abordagem que o Palmeiras fez agora, depois sabendo dessa história do Danilo. O Sassuolo queria tentar recuperar o Matheus Henrique, tinha esperança que o time pudesse fazer uma temporada melhor. A temporada do Sassuolo é desastrosa por enquanto no Campeonato Italiano, brigando contra rebaixamento. O técnico é horroroso, que é o Alessio Dionísio, o time é todo torto, o time desfigurado, o time perdeu seus principais jogadores, o Raspador e o Scamacca, e portanto a vida do Matheus Henrique por lá não está fácil e ele perdeu espaço. 11 jogos na temporada, 5 apenas como titular, 5 jogando vindo do banco de reservas, e em um jogo ele sequer entrou dentro de campo. Então, a família do Matheus Henrique, até com informações, e o André Hernão, um cara que eu confio muito bem também, um cara que é um amigo, um parceiro que buscou essa informação, disse que se mostra muito favorável a ele voltar ao Brasil para entrar nessa vitrine chamada Sociedade Esportiva Palmeiras, se recolocar bem no mercado, com um técnico como Abel Ferreira que pode muito evoluir o futebol dele. É um técnico europeu, trabalhando aqui no Brasil. O Palmeiras joga num sistema completamente europeu também para a América do Sul, diga-se de passagem, e isso pode fazer com que o cara tenha um grande acréscimo de carreira para quem sabe um dia poder ser revendido com mais experiência pro futebol europeu. O vídeo que aconteceu agora próprio com o Gustavo Scarpa, que nem é um cara tão jovem assim e conseguiu acertar um bom contrato com o próprio Nottingham Forest, vai ser companheiro do Danilo. Então a informação é que o Palmeiras vai buscar esse Matheus Henrique. O Jean Lucas, que era a história do Mônaco somente se fosse uma venda casada, mas o atleta também, com informações que eu apurei, não tem muito interesse em voltar nesse momento para o Brasil, espera se manter no futebol europeu. Portanto, o nome que o Palmeiras vai buscar nesta primeira investida para a vaga do Danilo chama-se Matheus Henrique, ex-jogador do Grêmio, jogador do Sassuolo, campeão olímpico em 2021 com a seleção brasileira, e acho que é um bom jogador para esse tipo de função, para esse tipo de posição. Não só essa, né? A outra função para mim que segue em aberto no Palmeiras, que ele precisa buscar um jogador de forma imediata, chama-se a vaga do Gustavo Scarpa. Esse meio aberto pela esquerda, que pode ser um ponta, que pode ser um cara para ajudar o Rafael Veiga, dividir responsabilidades e fazer o meio-campo do Palmeiras se tornar muito mais equilibrado. E aí, concorda comigo?